Muito bem. Estive pensando na situação que a gente passa, muitas vezes por sofrimento, algumas vezes por situações que passamos, nós começamos a pensar na maldade que as pessoas fazem, né? Quando sofremos por causa da maldade, muitas vezes começamos a pensar o que leva aquela pessoa a fazer aquela maldade. A gente começa a pensar no caráter da pessoa, e essas coisas começam a tomar conta da nossa mente. Isso acontece com as mulheres, mas eu acho que é do ser humano, né? Aquela pessoa me tratou mal. Tá bom, então vamos. Eu estava querendo introduzir algo para que a gente pudesse entender melhor o Salmo, mas eu vou pedir para alguém, talvez o Marlon, que está com o microfone ligado aí, ler o Salmo 36. São 12 versículos. Todos? Todo o capítulo? Todos. Para a gente ter uma ideia do capítulo inteiro. Tá. Então, aqui fala nisso em cima, a malícia humana e a benignidade divina. Isso. Então, vamos lá, versículo 1. Né? Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos, né? E já não podem levantar-se. Amém. Então, esse texto aqui, às vezes nós lemos e não conseguimos perceber algumas partes, algumas divisões. Eu confesso também que eu também até leio alguns comentários de algumas pessoas que têm um coração ou um dom para esquadrinhar a palavra de Deus de uma forma mais profunda. E aqui nós vemos 3 seções, né? Que é uma seção onde mostra realmente a maldade do coração do homem, como se dá, como é que procede, mas isso nos 4 primeiros versículos. Depois do capítulo 5 até o capítulo 9, alguns até falam que é um louvor à bondade e à justiça de Deus. E depois do versículo 10, nós temos um tempo de oração, onde o salmista ora, pedindo a Deus para seguir na bondade de Deus, para que a bondade de Deus possa abençoar, possa viver na justiça e que ele possa também ser livre ou livrado, livre dos inimigos. Então, nós vemos aqui no versículo 1 já que diz assim: há no coração do ímpio uma voz da transgressão. Talvez alguns desses ímpios, é difícil a gente falar, serve para a igreja, mas a gente pode falar muito do povo de Deus. Me leva a crer aqui no
no versículo 3, que as palavras da sua boca são como malícia e dolo, e abjurou o discernimento e a prática do bem. Possivelmente esse salmo esteja falando com pessoas até do povo de Deus, dos israelitas que se desviaram, daqueles ímpios que tomaram um caminho diferente e deixaram, ou seja, que abjurou, ou seja, que a palavra abjurou significa que eles separaram, que deixaram o discernimento e a prática do bem. O interessante é que, não sei se vocês pararam para pensar nisso, que no coração do ímpio, ou daqueles que se desviam do mal, talvez judeus, talvez gentios que em algum momento estavam buscando o conhecimento de Deus, mas eles escutaram o que? A voz, né? Que havia no coração dele. A palavra voz, aqui eu estava pesquisando um pouco, a voz, o significado dessa voz é como um oráculo. Eu quero dizer que no coração do ímpio há um oráculo, o oráculo é como se fosse a voz de um profeta. A gente entende que uma pessoa religiosa que quer seguir um conselho para tomar decisões para a sua vida vai procurar um profeta. Mas nesse caso aqui, o profeta para o ímpio é a voz da maldade que está dentro do coração. Talvez até tomando como próprio coração, o próprio sentimento, a própria inclinação da pessoa, ela toma como conselho, como guia para ela tomar decisões para a própria vida dela. E depois começa a descrever aqui, o salmista começa a estar descrevendo, né, que não sei nem pronunciar direito essa palavra, lisonjeia, né? Ou seja, a maldade, além de convencer que o ímpio não é mal, não, isso aí é bom, ele começa a convencer a pessoa dentro da maldade que, como a gente já viu em Isaías, acho que é no capítulo 1, logo no começo de Isaías, que muitos fazem da maldade, dizem o que é errado ou certo e o que é certo ou errado. É muito disso que está falando. Além de convencer que ele não está errado, que ele é uma pessoa boa, você conversa com todo o perverso, né? Eu sou bom, né? Eu não sou tão mal assim. Até mesmo os piores bandidos, lá no fundo, existe algo de bondade. Além disso, essa maldade também induz o pecador a crer que Deus não vai castigar do seu pecado, né? No versículo 2, porque a transgressão lisonjeia aos seus olhos e lhe diz, versículo 2, né? Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. A ideia é que, não, Deus não se importa, Deus não vai saber, as pessoas não vão saber dessa maldade, e ele acha que Deus não vai castigar, e alguns que acham também Deus não é tão ruim, Deus há de perdoar, porque o que eu fiz não é tão ruim, né? No versículo 4, nós vemos, né, que no seu leito ele maquina a perversidade. Então, nós entendemos dessa voz, não sei se é aquela palavra que induz a pessoa, eu falei de uma palavra indutiva, tá certo? Vocês podem me corrigir, mas a minha ideia é pensar numa voz que induz, que leva, que convence a pessoa de forma sedutora, né, no mais íntimo do pecador, para ela caminhar com uma sensação de impiedade. Agora já nós vemos o resultado da pessoa dar voz ao seu íntimo, dar a voz para o seu coração, né? Dar a voz para os seus sentimentos, versículo 3 e 4. Vou fazer um resumo de algumas coisas que eu encontrei lá no versículo 3 e no versículo 4. Eu encontrei aqui, o que ele faz? Ele fala maldade, né? Palavras da sua boca são malícia e dolo, né? Falam maldade e engano. Eles estão separados, ou seja, já bijurou, né? Separaram da prática do bem, né? Eles sonham com a prática da maldade, fazem coisas que o afastam
de Deus, né? Porque eles eles detêm em caminhos que não é bom. É aquela ideia que, puxa, eu vou para uma festa, eu vou para uma praia, eu vou para o futebol, mas no futebol ali tem um pessoal que chama nome e tudo. Aí eu vou lá para evangelizar. Muitas vezes está seguindo o nosso coração para fazer mais a satisfação do nosso desejo, a satisfação do desejo do coração e se afastando daquilo que aproxima de Deus e para nos caminhos que não é bom, praticando as coisas que não é bom. Basicamente, não estou, a questão não é o futebol, que não é bom, não é ir à praia, que é bom, eu não sei dizer, não é a festa que não é bom. Depende da festa, a festa do aniversário, de um familiar, mas pelo menos aqui em Barcarena, né? Eu descobri que alguns irmãos gostam de balada, na época do Festival do Abacaxi, vem Marília Mendonça para cá, aqui no ginásio, e descobri que alguns irmãos estavam lá metidos, né, lá dentro, coisa sem maldade, se foi dar uma apreciada lá, mas se detém, né, num caminho que não é bom e não desistem de fazer o mal. Então o salmista agora, ele descreve, fica olhando para a maldade das pessoas. No fim do salmo, a gente vai entender por quê, né, essa maldade. Alguns vão falar, esse é o salmo da maldade do homem e da bondade de Deus. Eu digo que é o salmista sendo perseguido, né? E quando nós somos perseguidos, a ideia é olhar muito para a origem da maldade. Mas de um momento para o outro, o salmista muda o foco dele. Ele estava olhando dentro da maldade e dentro daquela maldade chega a ser didático, porque nós chegamos a entender um pouco o que é a maldade. Mas ele muda de foco agora, ele tira o foco dele, ele tira o foco da atenção na maldade do homem e passa agora a atenção para a bondade e a justiça de Deus. Na minha Bíblia, no versículo 5, tem um azinho, né? É negrito, maiúsculo em negrito, ou seja, que é um parágrafo novo, que é uma história nova, é um foco novo agora, onde o salmista passa a falar, a exaltar, a se concentrar na bondade de Deus diante da maldade dos homens. Ele fala assim, né? Versículo 5, a benignidade, ou em outras Bíblias também fala a bondade do Senhor chega até os céus e as nuvens a tua fidelidade. Ou seja, a bondade de Deus e a fidelidade andam juntos, né? Porque Deus promete fazer algumas coisas, até mesmo para o malvado, para o ímpio. E Deus segue cumprindo essa promessa. Né? Em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, ou 6, diz que Deus faz vir chuva, Deus faz a sua bondade, traz a sua bondade para pessoas boas e maus. E Deus é bom, Deus é fiel com a sua bondade. E no versículo, mas Deus é infinitamente melhor. Deus é infinitamente bom em comparação com a maldade do ser humano. E como nós vimos também até um contraste com o homem pecador, que até é incentivado ao pecado pela sensação de impunidade divina, ou seja, que Deus não vai castigar, ou seja, e também alguns até eu já tenho escutado que Deus é tão bom e ele há de perdoar, né? Eu vou me confessar e vou me arrepender e Deus vai perdoar. E baseado nisso as pessoas seguem progredindo, não se apartando, não se separando do mal. O versículo 6 também é um contraste contra isso, que diz a sua justiça como as montanhas de Deus, né? E os seus juízos como os abismos profundos. Tu, ó Senhor, preservas os homens e os animais. Então, em outras palavras, para aquelas pessoas que acham que não haverá castigo, não haverá justiça, aqui, em certa forma, de forma poética, né? O versículo 6
de certa forma, diz que não há uma mensagem para esses homens e para nós também, né? Que nos dá mais esperança de saber que não há forma de escapar da justiça de Deus, nem para cima. Eles têm aquela visão do Monte de Deus, o Monte Sinai, o Monte Horebe, que são lugares mais altos, né? Para onde ele vai fugir? Foge lá para cima do monte. Não tem lugar. Se ele fosse hoje, na era moderna, ele pega um foguete, vai lá para a estação espacial, ou atravessa, se tu puder chegar a outra galáxia, não tem como escapar de Deus, nem para cima e nem para baixo, porque fala também que nem nas versículo 6, porque Deus, o juízo de Deus é como um abismo profundo, ou seja, ele chega até o mais profundo abismo, já seja da terra, como muitos na antiguidade, alguns até hoje também que nas regiões baixas, né, nas regiões profundas da terra, onde algumas almas ficam, mas outros também falam do mar, né, o profundo do mar, a parte mais baixa da terra, coberta pelo mar, no mais profundo do mar, não há como chegar lá, né? Já havia esse conhecimento. Então, a pessoa não pode escapar da justiça de Deus, nem para cima, para as altas montanhas, nem para baixo do profundo abismo. E, dito isso, ele começa também a exaltar a Deus com parece um cântico, bom, salmo é um cântico, né, mas com um poema, né, falando até dos resultados de quem não escuta o grito no íntimo do seu coração, que apesar de ter o sentimento, mas escuta a voz de Deus, em vez da voz das suas emoções, as vozes do seu coração, Deus vai proporcionar algumas coisas para essa pessoa. Versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua bondade ou benignidade, pois os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Ou seja, que a bondade de Deus é onde há refúgio para as pessoas que buscam a Deus, que procuram fazer a vontade de Deus em lugar de seguir os desejos dos seus corações. Outro resultado também fala aqui que fartam-se da abundância da sua casa, ou seja, possivelmente da casa de Deus, do que há na casa de Deus, ou o que há da própria casa que Deus vai prover para aquela pessoa, né? E na torrente das tuas delícias lhe dá de beber, ou seja, que Deus vai prover todas as necessidades que nós necessitamos. Deus vai dar prazer àquele que segue as orientações de Deus, que segue os caminhos de Deus, em contraste de seguir os desejos do coração, da maldade que grita no nosso íntimo, a gente vai ter prazer proporcionado pelo próprio Deus. Aqueles que seguem o coração estão buscando prazer, mas Deus vai dar mais prazer ainda, ele fala aqui, não só prazer, mas também a suprir todas as necessidades. Vamos ter prazer, alegria espiritual, mas vamos ter nossas necessidades supridas pelo próprio Deus. O versículo 9 diz, pois em ti há manancial de vida, né? Tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para ser feliz. Ainda no versículo 9 diz, na tua luz vemos a luz. E na presença de Deus, na casa de Deus, com Deus, Deus nos vai dar entendimento, vai nos dar discernimento, entender? Vai nos dar discernimento espiritual para nós podermos comparar quando o nosso coração, quando aquela voz, aquele oráculo que está lá no nosso coração, falando lá, por meio das nossas emoções, nós vamos poder discernir, tomar boas decisões com a luz que Deus nos dá. Eu estou com vontade de fazer isso. Eu fico imaginando aquele jovem que se apaixona pela menina bonita, charmosa, formosa, mas que não serve a Deus.
não é crente, não é uma pessoa que serve ao Senhor, mas ele está apaixonado, o coração dele está gritando, não, mas tu vai ver, ele vai começar a enganar, ela vai se converter, tu vai ganhar ela para Cristo. E por causa daquela voz, por causa daquela sedução, por causa daquele desejo do coração, a pessoa escuta aquele coração. Mas quando Deus nos dá luz, mesmo que existam essas emoções, esses desejos, nós vamos poder tomar uma decisão para desfrutar de todas aquelas bênçãos que Deus tem para nós. Por quê? Porque na tua luz, vemos a luz. No nosso coração, temos outra verdade que tenta nos enganar. Mas quando estamos na presença de Deus, nós temos discernimento para atuar, para tomar decisão, muitas vezes contra nossos próprios desejos. E já no versículo 10 até o 12, ele passa a fazer uma oração. Aí nós podemos entender um pouco melhor a primeira sessão e a segunda sessão. Por quê? Aparentemente, algumas pessoas concordam que o salmista, nesse momento em que escreveu o salmo, ele estava sofrendo, talvez, né? Possivelmente, ele estava sofrendo perseguição por causa da maldade de alguém. E ele começou a olhar e se concentrar nos motivos, no porquê, no que levava aquela pessoa a praticar essa maldade. Ele também começou a se concentrar em alguns defeitos das pessoas, como falando assim, a palavra da sua boca são malícia e dolo, né? Se afastaram. É muito fácil falar mal daquele que está nos perseguindo. É muito fácil nos concentrar nas coisas ruins, né? Eu tenho passado por algumas situações, às vezes tenho conversado com o Ricardo, às vezes ele me lembra disso. Né? A mágoa está aí no teu coração. Mas quando fica essa mágoa no coração? Hoje mesmo a gente conversou sobre isso, e citou alguma coisa. E ele sempre fala em tom de brincadeira, mas eu sempre penso na realidade. Já está magoado, né? Na verdade, é um pouco isso. Estou vendo aqui a cara do Ricardo, como é que ele reage. Mas foi muito bom, até porque a gente estava pensando, eu estava pensando um pouco nisso, como ele estava olhando, olha só como ele descreve, né, sua boca, e que não é mentira, não deixa de ser mentira, né? Sua boca são malícias e dolo, se afastou do discernimento e pratica o mal. Vai lá, ele está lá na cama dele, né? Enquanto dorme, fica maquinando, o que ele vai fazer de perversidade? Possivelmente contra mim, né? O salmista pensando, né? E ele está se desviando, se detém num caminho que não é bom. Então ele começou a pensar na origem do mal, na consequência do mal, mas daí passa para o outro lado e nós vemos aqui até podemos dizer, uma orientação, mas a Bíblia também nos dá um mandamento para isso, para que nós devemos concentrar os nossos pensamentos nas coisas lá do alto, naquilo que é bom, naquilo que seja agradável, se alguma coisa boa tem, alguma boa fama, não decorei direito o versículo, Benedito poderia me ajudar. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E, na realidade, o pensamento do salmista estava sendo ocupado pela maldade daquelas pessoas que estavam perseguindo ele, mas ele mudou para a benignidade de Deus, a bondade de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que tem louvor, aquilo que tem boa fama, que é realmente a bondade e a justiça de Deus. Então, ele concentrou a sua mente nisso, também voltou a sua mente da maldade do homem para a bondade e a justiça de Deus, e começa a orar. E no versículo a oração dele, né, a súplica dele é: continua a tua benignidade, ou continua a tua bondade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque os pés, não me calque o pé da insolência, nem me repila as mãos dos ímpios. Ele começa orando, pedindo que
que Deus o abençoe para ele seguir na bondade de Deus. De certa forma, ele fala, eu entendo aqui, né, que fala até para seguir na presença de Deus, na intimidade com Deus, né? E ele também pede, né, faz uma oração para que os inimigos dele, que Deus possa tirar aquele momento, acho que é comum para todos nós, tirar aquele momento que ele está passando, que Deus traga justiça para aqueles que o estão perseguindo. E o último, ele fala como uma vitória, né? Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar. Então, esta oração do salmo para Deus, para ele perseverar na bondade de Deus, para crescer em intimidade, no conhecimento de Deus, e que para Deus possa dar vitória diante dos inimigos. Eu sei que nós temos inimigos humanos, inimigos espirituais, mas nós temos também um inimigo espiritual muito forte que muitas vezes não identificamos. E como ele descreveu no começo do Salmo, né, que é aquele oráculo, aquela voz que fala lá no fundo do nosso coração. Que Deus possa nos dar vitória quanto a esse principal inimigo, que são as vozes que ainda estão falando no íntimo do nosso coração, que nos levam para longe de Deus. Romanos capítulo 6 diz que o pecado foi destruída. A palavra lá, para quem já estudou com Bruce, né, ele com muita ênfase nisso, né, que a palavra lá, quem estudou com o Marlon também, que deve ter falado, a palavra destruído lá é inoperante. Aquela voz que está lá no fundo do seu coração, ela não calou, né, mas nós deixamos de ouvir. É como uma televisão, nós desligamos, mas ainda funciona. Nós podemos apertar o controle remoto e começar a ouvir de novo. Então, que Deus possa nos proteger contra esse inimigo. E que nós, ao passar por dificuldade, ao ter dificuldade, muitas vezes até com irmãos da igreja, passamos dificuldade e começamos a nos concentrar na maldade. Quando passamos por problemas, como a pandemia, nós concentramos muito no negativo, nas coisas más. Vem a Globo e as pessoas ficam deprimidas. Que nós possamos nos concentrar na justiça e na bondade de Deus e sabendo que Deus acolhe aqueles que o buscam à sombra das suas asas. Que nós podamos tirar o nosso foco da maldade, nos concentrar na bondade de Deus para poder receber a bênção de descansar na sombra das suas asas. Que Deus possa abençoar a palavra nos nossos corações. Amém.